A falta de saúde atinge todo mundo, a falta de educação atinge todo mundo, a falta de saneamento básico atinge todo mundo, a falta de um transporte público de merda atinge todo mundo. Depois que o Lula estiou a bandeirazinha lá, os deputados postaram lá a bandeirazinha de LGBT, eles estão vivendo a vida deles com segurança, com carro blindado, entendeu? De boa lá em Brasília, e você tá se ferrando, gay, por acreditar nesses caras, pô. Até que ponto o nego vai cair nessa balela que a esquerda faz? Até pouco tempo atrás os caras estavam te matando em campo de concentração, como Che Guevara fazia. E hoje os caras estão usando Che Guevara no peito. Tipo, olha que loucura. Vai ver como é que o Che Guevara tratava os caras. Entendeu? O Lula tem um monte de piada homofóbica, que hoje é crime, não é? Então, se um vídeo, segundo o ministro Alexandre de Moraes, é um crime perpétuo, né, na internet, então ele tem que ser responsabilidade pelas mulheres de grelo duro, misoginia, tem que ser falado que Pelotas é exportadora de viado, entendeu? Ele tem que ser responsabilizado por isso. Vai ficar só o Bolsonaro que faz piada de tiozão? Não. Ou tudo é piada de tiozão, ou tudo é homofobia. Mas não pode ser homofobia só quando a gente fala e brincadeira, deslize, quando o Lula e a esquerda fala. Então, sim, mais uma vez, para de ser trouxa. E as pessoas estão observando isso. É a mesma coisa com o pobre, é a mesma coisa com... Enfim, eles vão dividindo as pessoas. Ai, mas porque o Lula me ajudou nisso aqui? Cara, foi o Lula que acordou cedo pra ir trabalhar por você? Foi o Lula que cuidou do teu filho? Foi o Lula que correu atrás dos seus sonhos? Cara, pô, pelo amor de Deus, por que você ainda continua acreditando nessas pessoas? Eles não estão preocupados com você. Ponto final. Enquanto tiver essa galera acreditando de que o cara vai me dar direitos, vai me dar aqui benefícios e continuar te dando tudo de merda de serviço público, você vai continuar essa mesma mesmice. Para de acreditar nesses caras, que esses caras só te ferraram a vida inteira. Vamos lá, o Matheus Cardoso, ele fala assim: considerando que muitos dos seus projetos focam em pautas morais e tem baixa taxa de aprovação, não acredita que priorizar essas questões em vez de temas urgentes como segurança pública ou crise econômica prejudica a sua eficácia como parlamentar? Cara, de forma alguma. Vou te colocar aqui 5 projetos de lei aqui, tá, meu? PL 4216, aumenta as penas para os atos obscenos em escolas e universidades públicas. Ok, uma pauta moral. 3963, isento do imposto de renda dos professores dos primeiros anos do ensino fundamental que passarem uma prova nacional. Já não é pauta moral. 3912, visa oferecer cursos gratuitos de Libras para famílias de crianças surdas em universidades e cria o selo de inclusão para empresas que apoiam essa causa. 3910, premia professores cujos esforços contribuam para a melhoria dos índices educacionais de seus alunos. Isso aqui é bem maneiro, cara. Você premia o professor, premia o diretor, todo mundo envolvido. Então, se ele tem a pontuação do IDEB e tem uma proporção nisso, né? Se ele aumenta, o professor vai ser premiado por aquilo. Então, sim, é bem bacana. Enfim, valoriza o professor, também não é pauta moral. 456, visa simplificar e facilitar o processo de aquisição, cadastro, registro e aposta de armas de fogo e munição para o cidadão. Uma pauta moral, mas enfim, uma pauta direita. Buscar tornar o SUS mais ágil e eficiente, com ele exames feitos em laboratórios particulares, desde que sigam os padrões de qualidade, poderão ser aceitos pelo sistema público. Hoje, se o cara faz um exame feito em laboratório particular, ele não consegue ser aceito no sistema público. Então, você tem uma falta de celeridade gigantesca. Então, assim, de 5 aqui, por exemplo, que eu citei, você vê que tem saúde, valorização de professores, enfim, mais uma vez... O que muda, de fato, o Brasil são projetos, eu sou um legislador, mas muita coisa também é travar péssimos projetos. Então isso precisa ser esclarecido para as pessoas precisam compreender isso, sim. Não deixar passar alguma... Hoje a média de uma aprovação de um projeto de lei de um parlamentar é de 5 anos. Então, assim, o cara tem que ser reeleito, senão... Não consegue. Basicamente, ele não vai, ou vai ter de ser difícil, né? Ele pode fazer um lobby depois e tal, mas não como parlamentar. Então eu vejo que assim, ok, mas aí a pergunta é, Nicolas, qual é o seu projeto? Cara, eu tenho vários projetos legislativos, você pode acessar aqui agora. Sabe qual que é o meu projeto? É literalmente parar o que trava o Brasil, que é a esquerda. Qual é o projeto do Nicolas? É isso. Eu não consegui parar a revogação do Lula? Mas um videozinho, Nicolas, tá. Um vídeo fez com que 220 milhões de pessoas não tivessem a lupa do governo nas suas contas. De nada. A Amanda, ela fala assim: como você justifica a oposição ao aborto mesmo em situações de riscos de vida para a gestante, considerando evidências médicas e a autonomia das mulheres sobre seus corpos? Então, nesse caso, não é uma escolha de morte, né? É uma escolha de vida. É quem vai viver. E em uma hierarquia de vida,
Isso, inclusive, até o próprio pastor Silas Malafaia descreve essa solução, e é algo que eu vejo bem claro, de que preza por preservar a vida da mulher, porque, enfim, ela já tem um contexto, ela já, enfim... já tem, digamos assim, uma história toda aqui, e é uma opção, mais uma vez, não de quem morre, mas de quem vive. Então é diferente de um aborto. Você não está matando por um, digamos, um descuido seu, ou porque você transou e não quer ter um filho, ou por qualquer erro aqui fora. Não, é por uma situação imprevista, de que se não salvar a vida da mulher, aquela criança... ela se não salvar a vida da mulher, aquela criança, ela, enfim, pode também matar aquela mulher. Então é uma escolha de vida e não de morte, que difere completamente do aborto, que é uma escolha de morte. Escolhe quem vai morrer e não tem nenhum tipo de outra escolha. É bem diferente. A Chamília Andrade, ela fala assim: Nicolas, você já foi comparado como uma espécie de Trump brasileiro devido à sua presença nas redes sociais e ser direto na sua comunicação. Tá maluco? Quem me comparou com isso, mano? Você tá doido? O cara é presidente dos Estados Unidos, velho. E outra, minha cor é de Cheetos. Aí ela pergunta: como você recebe essa comparação? Ele é uma inspiração? Cara, eu nunca vi essa comparação, confesso, assim. Parabéns, você foi a primeira pessoa a me comparar ao Trump. Cara, não me comparo a ele. Ele é um cara que, obviamente, agora está se colocando em defesa de questões, principalmente morais e de valores que eu também defendo, contra, por exemplo, a própria cultura woke. Espero que, enfim, ele faça um bom governo lá nos Estados Unidos, cara. Mas eu acho que são coisas, assim, incomparáveis, bicho. O Trump é presidente dos Estados Unidos, rapaziada. Sim, sei lá. Mas a gente fala inglês. Temos similaridades. O Leonardo, ele fala assim: como você propõe equilibrar o combate às supostas doutrinações ideológicas nas escolas com a necessidade de garantir um ensino plural e democrático que respeite a diversidade de pensamentos? Pô, supostas doutrinações, você vive aonde? Você não estuda aqui no Brasil, né, parceiro? Porque eu duvido você me falar uma federal no Brasil que não seja de maioria de esquerda. Eu duvido você me apresentar aí a maioria dos professores que não tenham um viés de esquerda. E isso é algo que a esquerda trabalhou, e muito meritório dela, de tomar a educação praticamente por completo. Eu duvido você na federal aí, na PUC, estudar sobre Frederick Hayek, estudar sobre Russell Kirk, Roger Scruton, enfim, você vai estudar só o que os caras querem, principalmente em aula de filosofia, sociologia, antropologia. Então não é um suposto de doutrinação. Você vê aí que tem vários vídeos, e a maioria deles de professores falando do Bolsonaro, falando que ele é genocida, que ele é nazista, etc. Então vamos deixar bem claro que não é um combate a uma suposta doutrinação. A doutrinação acontece, ela é real e atinge aí a maioria das salas no Brasil. E com relação a... Qual que é mesmo? O segundo ponto aí, perdão? Como garantir um ensino plural e democrático? Aí uma coisa é condicionada da outra, né? Um ensino... eu não quero um ensino de direita nas escolas, ou um ensino... eu quero um ensino de centro, de esquerda. Eu quero um ensino que seja desinteressado. A universidade, ela foi feita para isso. Inclusive foram feita pelos cristãos, tá certo? Não foi por nenhum tipo de outra pessoa. Agora, para você garantir isso, você precisa de fato garantir com que o professor ele dê a aula dele, mas não é, digamos assim, a liberdade para ele poder falar o que ele quiser. Porque você tem também que prezar pela liberdade do aluno de ter a educação conforme o conteúdo programático, por exemplo. Como que eu defino doutrinação? É quando você está escutando uma aula e não sabe qual matéria que é. Você fala, essa matéria é o quê? É de Bolsonaro? Essa matéria é o quê? De Lula? Você está falando que o Lula é ruim por quê? Você não dá aula disso? Não tem aula aqui sobre isso. Recentemente, agora, inclusive, os alunos do ensino fundamental dos colégios Tiradentes, em Minas Gerais, Tiradentes, em colégio militar, recebeu um livro, assim, falando sobre a história brasileira no âmbito da política, descer na linha do regime militar, falando bem da Dilma, falando que tomou um golpe, falando do Lula, que era um cara que defendia os trabalhadores, na hora do Bolsonaro, falando que ele foi responsável por 700 mil mortes. Então, assim, poxa, isso é isso é pluralidade? Se for pluralidade, então tem que ter uma página falando mal do Bolsonaro e uma página falando bem do Bolsonaro. E por que coincidentemente, só fala bem da esquerda e fala mal da direita? Então tem um viés, cara.
Isso é inegável. Então, assim, como você mantém isso? Você formando uma nova classe de professores que dão a aula deles de forma desinteressada. Você vai falar a realidade sobre o que é o comunismo, você vai falar os viés de cada um. Não é para não falar, não. Marx defendia isso, Engels defendia isso, depois veio Mises e falou isso sobre ele. E, meu amigo, você vai estudar cada um deles. Enfim, meu papel aqui não é te convencer qual que tá certo e qual que tá errado. Mas você precisa mostrar os dois. Pessoal, tem isso e tem isso. Vai cair na prova os dois. E é dessa maneira que tem que ser tocado. O que não acontece nas escolas hoje em dia. E esquece, época de campanha, eu já vi professor tirando o menino dentro de sala de aula para levar para manifestação do PT. Entendeu? Já vi escola sendo em greve, nego dormindo lá dentro por causa do congelamento, né, que o Temer fez lá, de dinheiro da educação, que na verdade não foi corte de educação e nem saúde, que isso é estabelecido pela Constituição Federal, mas foi um contingenciamento, e eles entraram dentro da PUC, pararam a PUC, pararam as escolas, eu fui lá dentro, nego tomando banho lá dentro, impedindo a aula, entendeu? Então, pô, essa galera mesmo que tá falando de pluralidade de escola, eu acho que não, hein? Tem uma pergunta aqui do Tuti. Tuti. Que é o nosso operador. Tá, show. Ele fala assim: Nicolas, hoje você é o cara da direita e talvez até a extrema direita. Você se acha preparado para assumir o papel de sucessor do Bolsonaro? E você se considera extrema direita? Cara, a galera quer saber muito de futuro, né, velho? Eu tô preocupadaço com o presente, cara. Vocês não estão, não. O pau tá quebrando, velho. É muito pra frente, né? E eu acho que é muito pra frente, assim. Tá com quanto mesmo? Eu tô com 28. Até 35. Pô, tem literalmente 3 anos, cara, que eu tô na política, assim. Eu entrei como vereador, eu tinha 26 anos. É isso? 26, 25, né? Acho que 25 anos. E assim, 2 anos como vereador, agora completando, 2 anos como deputado federal. Esse ano agora